Olá, alunos do oitavo ano A, aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui o nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre, tá? Vamos fazer como a gente sempre está fazendo, né? Vocês copiam aí no caderno, depois fazem os exercícios e me mandam as fotos, né? Para estar marcando as notas de vocês, marcando todas as presenças também, né? Então esse é o primeiro conteúdo do terceiro bimestre, né? Qualquer dúvida estou à disposição aí no WhatsApp para ajudar vocês. Nós vamos falar sobre proporcionalidade, né? Que a proporcionalidade é uma igualdade, né? Entre duas ou mais grandezas, né? Na forma de razão, né? Razão seria a divisão, né? Que se relacionam entre si e variam de acordo com uma determinada proporção, né? Que pode ser direta, se for diretamente proporcional, essa proporção pode ser direta, pode ser inversa, no caso de for inversamente proporcional, ou pode não ter nenhuma relação proporcional, né? Nós vamos estudar esses três tipos de situação, né? Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e grandezas que não são proporcionais. Nós vamos estudar os três tipos de situação. A primeira situação são as grandezas diretamente proporcionais, né? Elas são diretamente proporcionais, né? Quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Ou seja, nós temos aqui a grandeza A1 e a grandeza B1, certo? Isso aqui faz parte da primeira razão, certo? Se você fazer A1 dividido por B1, ela tem que dar o mesmo resultado, né, igual à segunda grandeza, né, dividido pela segunda grandeza também. Ou seja, né, de uma maneira mais simples, quando uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar. E quando uma diminui, a outra vai diminuir, na mesma proporção, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se um posto de gasolina cobra R$ 5 para cada litro de gasolina, qual será o valor pago por 4 litros de gasolina, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui o preço, né? O valor, né? E aqui a gasolina, né? Vou colocar aqui gasolina só assim, né? GAS. Então, para 5 litros de gasolina, perdão, para R$ 5, né? É 1 litro, né? Então, R$ 5 é 1 litro, né? E ele quer saber 4 litros. Quanto seria 4 litros? Então aqui, 4 litros seria X aqui, né? Aqui seria X. Então X seria 4. Então aqui seria uma regrinha de 3, né? Só que perceba, essa regra de 3, ó, temos A1 e B1, certo? O nosso A1 seria aqui o 5, aqui seria o B1, e aqui seria o A2, e aqui seria o B2, né? É uma regrinha de 3. Então é A1 sobre B1 e A2 sobre B2. Então ficaria 5 sobre X, né? 5 sobre X igual a 1 sobre 4, né? Seria a nossa regrinha de 3, aí é só multiplicar em cruz, né? X vezes 1 vai dar X, certo? E 5 vezes 4 vai dar 20. Então a nossa resposta aqui é 20. Então 4 litros de gasolina vai custar R$ 20, né? Aqui nesse caso vai custar R$ 20. Então, como elas são diretamente proporcionais, tá vendo, ó? Em 1 litro custa R$ 5. Aumentou 4, então aqui a gente vai aumentar 4, vai multiplicar por 4 também, que vai dar 20, né? Então elas são diretamente proporcionais. Conforme você aumenta uma, a outra vai aumentar na mesma proporção, né? Pode fazer a regrinha de 3 que você acha a resposta, né? Aí continuando, ó, quando as duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre os termos correspondentes, né, que seria A1 e A2, né, porque o 5 aqui, os R$ 5 é correspondente a 1, né, da gasolina, 1 litro. Então eles são correspondentes a 1 e a 2. Se você dividir esse número A1 e A2, ou até mesmo o B1 e B2, que são correspondentes também, né, o X aqui que seria o 20 é correspondente ao 4. Se você fazer essa divisão, você vai achar um número que a gente chama de constante K, né? Por que a gente precisa desse K?
Mais para frente aqui eu vou explicar o porquê, tá? Mas para a gente achar esse k, é só fazer essa divisão. A gente vai precisar usar esse k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, para achar o nosso k, vamos fazer aqui o nosso k, né? O nosso k, a gente pode fazer A1 sobre A2 ou B1 sobre B2, tanto faz, tá? Nesse exemplo aqui, ó, calcular a constante k do exemplo anterior, que seria esse exemplo aqui do posto de gasolina. Então vamos fazer A1 sobre A2, tá? A1 é 5, certo? Então vamos por 5 dividido por A2, que é 1, né? 5 dividido por 1 vai dar 5. Então a nossa constante é igual a 5. Ou a gente poderia ter feito B1 sobre B2, que vai dar o mesmo resultado também, né? Que seria x, que é o 20, né? Seria o nosso k. Seria 20 dividido pelo B2, que é 4. Né? 20 dividido por 4 vai dar 5 também. Né? Então, tanto faz, tá? Tanto faz. Agora, se caso vocês, tipo assim, fizeram ao contrário, vocês colocaram a gasolina aqui desse lado e o reais aqui desse lado, vocês fizeram invertido, aí o seu A1 vai estar desse lado, vai ser 1, e o A2 vai ser 5, vai estar invertido. Se vocês fizeram isso, tudo bem, só que aí na hora de dividir, sempre põe o número maior em cima, tá? Sempre põe o número maior em cima, senão não vai dar certo, tá? Mas aí nós vamos ter a nossa constante k, que é igual a 5, tá? Gravem esse número aí, que deu 5. A gente vai precisar desse número agora aqui, ó. Porque a gente vai representar essas grandezas num gráfico no plano cartesiano, né? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que escrever ela através de uma sentença algébrica, né? Uma expressão algébrica, que seria essa daqui, né? Y é igual a k vezes x. Esse k é o k que a gente encontrou, que é 5, né? E o y e o x são as grandezas, né? Então, no nosso caso, do exemplo anterior, né? Nós vamos fazer do exemplo anterior. Porque se a gente atribuir infinitos valores para x, né, e y, nós vamos conseguir construir uma reta, né? A grandeza diretamente proporcional, sempre o gráfico dela sempre vai ser uma reta, tá? Sempre vai ser uma reta. Então vamos lá. O nosso y vai ser igual a k vezes x, né? Ele pede aqui, ó, representar o exemplo anterior no plano cartesiano. Então a gente tem que usar isso aqui, essa fórmula aqui. Quanto é o nosso k? O nosso k a gente tinha achado aqui, lembra que deu 5? Então y vai ser igual a k, nosso k deu 5. Então vamos por 5 vezes x, certo? Vai dar 5 vezes x. Então, se a gente achar essa sentença algébrica aqui, com essa sentença algébrica a gente consegue formar o nosso gráfico, né? Eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai fazer esse gráfico, tá? Eu vou fazer aqui só um corte no vídeo, que eu vou montar aqui o gráfico certinho para vocês, né? Porque senão vai ficar muito longo, eu vou fazer aqui uma tabelinha e aí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal, voltei aqui, ó. A primeira coisa a gente vai montar essa tabelinha aqui, tá? Para a gente fazer o gráfico, a gente vai fazer essa tabelinha. Aqui a gente vai pôr o x, tá? Aqui a gente vai pôr o nosso y, que vai ser igual a 5 vezes x, né? Que é aquilo que a gente encontrou na nossa expressão algébrica. E aqui vai ser o nosso par ordenado, né? Que vai ser x e y, né? Que é isso aqui que a gente vai pôr no gráfico. É esse par ordenado aqui que vai importar pra gente. Então, ó, aqui está escrito, ó, que a gente pode atribuir infinitos valores para x, né? Mas eu não vou fazer infinitos, eu vou fazer apenas alguns, senão vai ficar muito, não tem necessidade, né? Então vamos lá, se a gente pôr o x igual a 1, então o nosso y vai ser igual a 5 vezes o x, no caso aqui o x a gente vai falar que é 1, então aqui vai ser 1, né? Então 5 vezes 1 é 5, então o nosso y aqui é igual a 5, né? Então o nosso par ordenado aqui, quando o x for 1, o y vai dar 5. Então esse é o nosso primeiro par ordenado, x e y, 1 e 5, certo? Quando x for igual a 2, então o nosso y vai ser igual a 5 vezes 2, né? Que vai dar 10, certo? Então aqui vai ser 2, quando x for 2, o y é 10, né? Quando x for 3, né, vai ser y igual a 5
né? O x aqui é 3, então a gente vai pôr x, 5 vezes 3, que vai dar 15, né? Vai dar 15. Então, quando o x for 3, o y é 15, né? Quando o x for 4, vai ser y igual a 5 vezes 4, né? Aí vai dar 20. Então, quando o x for 4, o y é 20, né? Quando o x for 5, então vai ser y igual a 5 vezes 5, né? Que vai dar 25. Vai dar 25. Então, quando o x for 5, né? Deixa eu fazer menor aqui, senão não vai caber. Quando for 5, aqui o y vai dar 25, né? E vou fazer aqui até o 6, né? Quando o x for 6, o y vai ser 5 vezes 6, né? Que aí vai dar 30. Acho que até aqui já tá bom, já dá pra gente fazer o gráfico. Aí então quando o x for 5, o y é 30, né? Então com esses pares ordenados aqui, a gente consegue montar o gráfico. Então eu vou pôr esses pares ordenados aqui, ó, porque aí eu vou apagar essa tabela pra gente fazer o gráfico, mas vocês não precisam apagar a tabela aí não, tá? É importante ter essa tabela. Eu vou pôr aqui os pares ordenados aqui. 1 e 5, 2 e 10, aí nós temos 3 e 15, né? É sempre x e y, tá? O primeiro número aqui é sempre o x e o segundo é sempre o y, né? Aí nós temos 4 e 20, aí nós vamos ter 5 e 25, e nós temos 6 e 30, né? Então agora eu vou apagar essa tabela aqui e vou fazer um gráfico. Já vou fazer mais um corte no vídeo aqui para fazer montar o gráfico aqui, daí eu já volto. Então tá aqui, pessoal, voltei aqui, ó. Eu fiz esse gráfico, tá? E a gente vai construir agora, tá? Então aqui embaixo é o eixo x, né? E aqui em cima, ó, é o eixo y, tá? Sempre vai ser assim, né? Embaixo é o x e em cima sempre vai ser o y, né? Então vamos lá, ó. Então o primeiro par ordenado, ó, quando x for 1, né, sempre aqui. Aqui é sempre o x e aqui é sempre o y, tá? Então quando x for 1, o y é 5. Então, ó, quando x for 1, o y é 5, ó. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pôr aqui os pontilhadinhos aqui, ó. E vai cruzar aqui, tá vendo, ó? Então vai dar aqui, a gente vai fazer uma bolinha aqui, que aqui vai passar a nossa reta, tá? Quando x for 2, o y é 10. Então aqui o y é 10, ó. A gente vai pôr aqui, né? E vai cruzar aqui no eixo x, né? Vai cruzar aqui e aí vamos fazer uma bolinha aqui, que aqui é onde vai passar a nossa reta. Depois o x3 e o y15, ó. Então vamos lá. Vamos fazer aqui e aqui é o 3, né? Até chegar no 3. Então aqui vai ser, opa, ficou muito grande aqui. Vamos fazer uma bolinha aqui. Aí quando o x for 4, o y é 20. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, vamos cruzar ela aqui, né? Vamos cruzar ela aqui. Só que esses pontinhos tracejados que eu estou fazendo aqui, vocês fazem de lápis. Aí depois que vocês fizerem a reta, aí vocês apagam esses tracejados. Não precisa deixar isso aqui não, porque fica feio, tá? Eu estou fazendo aqui, mas é provisório, tá? Depois o 5 e o 25. Então vamos lá. Aí temos aqui o 5. Vamos fazer o tracejado aqui. Opa, e depois aqui ficou meio torto. Então tá aqui. Então vai ficar mais ou menos aqui. Não vai ficar 100%, né? Porque eu estou fazendo pelo mouse. Não é a mesma coisa da gente fazer no lápis, na régua, né? E aí nós temos aqui o 6 e o 30. Né? Então vamos fazer aqui o 6. E aqui o 6 e o 30. Né? Então vai ficar mais ou menos aqui. Né? Mais ou menos aqui. Não tá muito bonito, né, gente? Não tá muito bonito, né? Porque eu tô fazendo pelo mouse, é bem difícil, na verdade, fazer pelo mouse. Mas é o que dá pra fazer, da forma que a gente tá hoje, é o que dá pra gente estar fazendo. Aí a gente vai ligar esses pontos aqui. A gente vai ligar, deixa eu pôr aqui uma reta. A gente vai ligar, então tem que começar aqui no 0, né? E a gente vai ligar esses pontos aqui, ó, tá vendo, ó?
Vamos ligar, a nossa reta vai ficar assim, ó. Aí, ó. Essa é a nossa reta, tá vendo, ó? É o que importa pra gente é isso, essa é a nossa reta. Então, nosso gráfico ficou assim, essa reta. Depois vocês podem apagar esses pontinhos tracejados, tá? Porque isso aí não importa pra gente. O importante é essa reta aqui, ó. Então, a nossa resposta ficou assim, tá? O nosso gráfico ficou assim. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, sempre vai dar uma reta, tá vendo? Né? Sempre vai dar uma reta, que é o que está escrito aqui, né? Que elas sempre irão construir uma reta que passa pela origem dos eixos x e y, né? Então vamos apagar aqui agora. E agora nós vamos aqui para as grandezas inversamente proporcionais, né? É quase a mesma coisa, né? Um pouquinho, só muda alguma coisinha aqui, né? Porque as grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira é igual ao inverso entre os valores correspondentes da segunda. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta, né? Na mesma proporção. Então aqui o A1 sobre B1 vai ser B2 sobre A2, tá? Aqui tá vendo, ó, que o nosso era A1 sobre B1 igual a A2 sobre B2. A gente inverteu. Esse A2 sobre B2 é invertido. Aqui ficou B2 sobre A2, tá vendo? Ó? A segunda parte ela ficou invertida, porque é inversamente proporcional. Então, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai ter que inverter a segunda parte, tá? Por exemplo, ó, para pintar as paredes da escola, 2 pintores precisam de 12 dias de trabalho, tá? Quantos dias 6 pintores fariam a pintura das paredes? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Então, vamos colocar aqui dias, né? Que são os dias. E aqui os trabalhadores, né? Os pintores, trabalhadores. Então, ó, em 12 dias precisa de 12 pintores, né? 12 dias precisa de 2 pintores, certo? Ele quer saber em 6 dias, em 6 pintores, quantos dias? Então aqui trabalhadores 6 e aqui seria o nosso x, que a gente quer descobrir, né? Então aqui seria o nosso A1, aqui seria o B1, aqui seria o A2 e o B2. Só que aqui nós precisamos prestar atenção, ó, que nas grandezas diretamente proporcional a gente não precisou fazer isso, mas nessa a gente vai precisar fazer. Que é inverter, ó, o B2 está em cima e o A2 está embaixo, tá vendo? Ó? Então aqui a gente vai ter que inverter o 2 com o 6. Então vai ficar 12 sobre x vai ser igual. A gente vai inverter aqui. O 6 vai para cima, né? E o 2 vai para baixo. Tá? A gente vai inverter. Vai ficar 6 sobre 2. Porque é inversamente proporcional. Então a gente vai ter que inverter. Aí a gente consegue fazer a nossa regra de 3, né? Que é só multiplicar em cruz aqui. Então, x vezes 6 vai dar 6x, né? E 12 vezes 2 vai dar 24, certo? 24. Então, o nosso x ele vai ser 24, né? E esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo, né? 24 dividido por 6, esse vai ser o nosso resultado, né? 24 dividido por 6, que vai dar 4. Então, o que significa? Que o x aqui é 4, né? É 4. Então, em 6 dias de trabalho, são 4... em 6 trabalhadores, precisa de 4 dias só, né? Pode ver, ó, que conforme vai aumentando os trabalhadores, quanto mais trabalhadores vai tendo, menor vai ser nos dias que eles precisam. Então, é inversamente proporcional. Quanto maiores os trabalhadores, menor são os dias, né? E quanto menores são os dias, maior são os trabalhadores. Então, é inversamente proporcional. Porque de 2 para 6, ele multiplica 3, né? E de 12 para 4, ele divide por 3, né? Então é inversamente proporcional, tá? É a mesma forma de fazer da grandeza diretamente proporcional. É a mesma coisa, só tem que lembrar de inverter aqui, tá? Porque aqui, ó, essa segunda parte é invertida. Então não pode esquecer de inverter aqui, na hora que eu fazer a conta, senão não vai dar certo a regra de 3, tá? E aí a gente vai ter que calcular aquela grandeza K também, igual a gente fez
diretamente proporcional, a gente também vai calcular a nossa constante k. Só que aqui para calcular é diferente, ó. Aqui, tá vendo? Ó, na primeira era A1 dividido por A2, né? Aqui, em vez de ser dividido, é vezes. É A1 vezes A2. Ou B1 vezes B2 também que dá certo. Então o nosso K, ele vai ser A1 vezes A2, né? Então vai ser 12 vezes 2, né? Então o nosso K, ele vai ser 24, tá? Então aqui nesse caso o nosso K vai ser 24. Ou a gente poderia fazer 4 vezes 6 também, né? Que daria 24 também, a mesma coisa. Então aqui nesse caso é multiplicar. Sempre lembra de usar essas fórmulas, cuidado para não confundir as fórmulas. Deixa bem anotadinho aí, cada um no seu lugar, tá? As fórmulas que são do diretamente proporcional é uma e as fórmulas que são do inversamente proporcional é outra, tá? Senão vai confundir. Porque na hora também da gente fazer aqui a nossa sentença algébrica para construir o gráfico, ó, o nosso y aqui é k dividido por x, ó, aqui no inversamente proporcional que a gente vai fazer agora. Lá na diretamente proporcional era k vezes x, tá vendo? Aqui, ó, na nossa inversamente agora é k dividido por x, tá? Então vamos lá, o nosso k é 24, né? Então vamos lá, vamos apagar aqui. O nosso y vai ser k sobre x, né? Bom, então o nosso y, o k, a gente calculou que é 24, certo? Então vai ficar 24 sobre x, tá? Então essa vai ser a nossa sentença algébrica que nós vamos utilizar para construir o gráfico agora da inversamente proporcional, tá? Na questão que é inversamente proporcional, ele não vai ser uma reta, o gráfico, ele vai ser uma curva, tá? Então a gente vai usar essa fórmula aqui, essa expressão algébrica, tá? Vou fazer mais um corte no vídeo para eu estar montando aquela tabelinha e aí vocês vão ver como vai ficar. Já volto. Ó, então vamos lá, pessoal. Eu fiz a tabelinha aqui e a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a outra. Então aqui vai ser o nosso x, aqui vai ser o nosso y, né? O nosso y aqui é 24, né? Dividido por x, tá? Vou deixar essa barrinha aqui de dividido, tá? E aqui vai ser o nosso xy, né? Que vai ser o nosso par ordenado, que aqui que vai importar para a gente. Então aqui também pode ser infinitos valores, né? Para x, né? Eu não vou fazer infinitos, vou fazer até o 6, igual na outra, para não ficar muito grande. Então quando x for 1, o y vai ser 24, né? Dividido por 1. 24 dividido por 1 vai dar 24, né? Então quando x for 1, o y é 24. A gente tem que pôr aqui. O 2, x igual a 2. Então o y vai ser igual a 24 dividido por 2. Né? 24 dividido por 2 vai dar 12. Então quando o x for 2, o y vai ser 12. Certo? Quando o x for 3, o y vai ser igual a 24 dividido por 3. Né? 24 dividido por 3 vai dar 8, né? Então, quando x for 3, o y vai ser 8. Quando x for 4, daí o y vai ser igual a 24 dividido por 4, tá? Então, 24 dividido por 4 vai dar 6, né? Então, quando x for 4, o y é 6. Agora, 5. Quando x for 5, daí o y vai ser igual a 24 dividido por 5, tá? Vai dar 4,8, tá? Vai dar um número quebrado. Então, quando o x for 5, aí eu vou pôr aqui ponto e vírgula para não confundir. Quando o x for 5, o y vai ser igual a 4,8. E quando o x for 6, né? Deixa eu fazer aqui. Quando o x for 6, o y vai ser igual a 24 dividido por 6, né? Que aí vai dar 4. Vai dar 4. Então, quando o x for 6, o y é 4. Então, vamos pôr aqui os pares ordenados, né? 1 e 24, certo?
2 e 12, 3 e 8, né? Tô pondo aqui porque eu vou ter que apagar, mas vocês não precisam apagar aí não precisa fazer isso não, tá? 4 e 6, né? 4 e 6, 5 e 4,8, né? E 6 e 4. Então esses são os nossos pares ordenados. Eu vou aqui apagar e vou fazer o gráfico, e aí eu já corto o vídeo e já volto aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal, ó, voltei aqui, eu fiz o gráfico, ó. Então aqui vai ser o nosso eixo X e aqui em cima o eixo Y, né? Sempre vai ser assim. Não tá muito bonito, né? Porque é meio difícil fazer esses gráficos assim aqui no computador, tá? Mas é mais para vocês entenderem mesmo. Então vamos lá, quando x for 1, o y vai ser 24, né? O 24 está aqui em cima, ó. Então nós vamos fazer aqui o nosso tracejado, né? E aqui vai encontrar aqui, vai ser a nossa bolinha aqui. Quando x for 2, né, o y vai ser 12, né? Então vamos fazer aqui o tracejado, né? Até chegar aqui no 2, e a gente faz a nossa bolinha, certo? Aqui é a nossa primeira bolinha, aqui é a segunda bolinha, tá? Quando x for 3, o y vai ser 8, tá? Então aqui vai ser onde vai encontrar aqui, né? Quando x for 4, o y vai ser 6, então vai ser aqui, ó, 6 no y, e aqui o 4 no x, né? Lembrando que esses tracejados aqui, depois vocês podem apagar, tá? Senão o gráfico não vai ficar muito bonito. Depois 5 e 4,8, ó, 4,8, ó, o 4 está aqui, o 6 está aqui, né? O 5 estaria aqui no meio, o 4,8 é um pouquinho para baixo do 5, né? Então seria aqui mais ou menos, né? E aqui o 5, x igual a 5, né? Aqui a bolinha. Depois o 6 e o 4, né? Então aqui tem o 4, vamos fazer aqui o 4, até chegar no 6, né? E aqui a bolinha também. Tá? Não tá muito assim certinho, né? Mas, e aí a gente fazendo aqui, ó, vai dar uma curva, tá vendo, ó? Não ficou muito bonito, né? Não ficou muito bonito, mas é mais ou menos isso, tá? Vocês vão fazer aí com a régua, com o lápis certinho, vai ficar um gráfico bem bonito. Mas aqui não ficou muito legal, mas é isso, vai ficar uma curva. Depois vocês apagam os pontinhos, né? E aí fica essa curva. Então, as grandezas inversamente proporcionais vão demonstrar essa curva no gráfico, tá? Então vamos apagar agora aqui, né? E agora a última que faltou para a gente explicar são as grandezas não proporcionais, né? Porque existem situações que não é possível estabelecer uma relação de proporcionalidade, né? Ou seja, que elas não são nem diretamente proporcionais e nem inversamente proporcionais. Porque quando a gente calcula a razão entre elas, né, elas não dão iguais, né? Por exemplo, ó, observe a altura e a massa. Né? A massa é o peso, né? A gente chama, mas o certo é chamar de massa, né? E vamos calcular a razão. Então tem a pessoa aqui, ó, por exemplo, o Carlos. Ele pesa 85 quilos e tem altura de 1,80, né? Se a gente calcular a razão de 85, aqui vai ser o Carlos, né? 85 dividido por 1,80, se a gente fizer essa divisão aqui, para a gente calcular a razão é sempre fazendo a divisão, né? Vai dar 47,52, né? Não, perdão, 47,22, né? 22. Se a gente fizer aqui da Fernanda, ela pesa 68 quilos e 1,65 de altura, né? Então a Fernanda, 68 quilos, né? E ela tem 1,65, né? 1,65. Se a gente fizer essa divisão aqui, vai dar 41,21, né? Tá vendo aqui, ó, não é igual, ó. Não é igual. Porque se a gente fizesse aqui nas grandezas proporcionais, inversamente proporcionais e as diretamente proporcionais, quando a gente faz o cálculo da divisão aqui A1 sobre B1, né? Ou B2 sobre A2, enfim, quando a gente faz esse cálculo,
o valor aqui sempre vai dar igual, porque ela é proporcional. Agora aqui não, ó, tá vendo? Vai estar sempre dando. Se a gente continuar fazendo aqui, João, Marta, enfim, se a gente fizer todos eles, todos vão dar um número diferente, né? Porque eles não são proporcionais, né? Conforme você ganha 1 quilo, você ganha 1 centímetro, né? Ou conforme você aumenta, você ganha um peso, 1 quilo. Não tem isso, né? Não é proporcional. Então, existem situações em que elas não são proporcionais, né? E a gente só descobre isso fazendo essa divisão aqui. Se elas não dão o mesmo número, se elas não dão a mesma resposta, elas não são, né? Ó, como a razão entre os valores correspondentes de cada uma das grandezas não é sempre a mesma, a altura e a massa de uma pessoa não são nem diretamente proporcionais e nem inversamente proporcionais, né? Porque não tem um padrão, tá? Então nós temos essas três situações: grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e as grandezas que não são proporcionais, tá? E aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo, tá? Vocês têm até a sexta-feira para me entregar. E qualquer dúvida eu estou à disposição aí para ajudar vocês, tá? No WhatsApp vocês podem mandar mensagem. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.